Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável. No mês de outubro, estamos trazendo para vocês mulheres para motivar você que está em casa. Muitas vezes passando por um processo aí de doença, passando por um processo de câncer de mama. Como que está essa fase para você agora? Você já pensou como pode ser o pós-câncer? Que existe realmente um propósito depois que você se tratar, que você pode sonhar, que você pode passar pela doença e pelo tratamento, almejando ser feliz, almejando ter sonhos. Já pensou nisso? Muitas vezes quando a gente está doente a gente não pensa, né, no pós. Então por isso hoje trouxemos uma mulher, uma odontóloga, uma empreendedora, uma escritora. Gente, essa mulher é multi, ela tem muitas atividades e muitos atributos pra gente falar aqui dela pra vocês, tá? Pra motivar você, mulher que está em casa. Nossa convidada de hoje, Karine Terra. Seja muito bem-vinda e eu, amiga, né? Por favor, né, amiga? Seja muito bem-vinda aqui no Papo Saudável. Eu que agradeço o convite, eu tô assim muito feliz porque eu vejo você aqui. Não, nem parece que é uma médica, ela é uma apresentadora nata, não, né, até gente? enrolei a língua hoje, gente. Senhora. Até enrolei hoje para apresentar essa minha amiga. Por isso que eu tô multifacetada. super à vontade. Obrigada, Rogério. Obrigada, Odésia. Na verdade, Karine, eu costumo achar que assim, ela só não sabia que era apresentadora. Por não saber que era apresentadora, ela estava sendo médica. É verdade. Mas já nasceu apresentadora. Você identificou. Isso. E quando surgiu o programa Papo Saudável, aí ela se revelou, ela se encontrou e ela descobriu a que veio. E aí, né? Fala de mim, de multifacetada, multifacetada, né? né? E aí, assim, né? Como são vocês mulheres incríveis, é mãe, 2 filhos maravilhosos, um companheirão, convive junto com o marido. É uma médica muito competente, tecnicamente falando. Porque eu sou paciente, um ser humano incrível, uma espiritualidade enorme, um coração, né? E quase não dorme, sabe? É por isso que nós ela somos deita meia-noite e levanta às 4, né? Pra caber. Essa então, é a gente se atrai, né, uma amiga? multifacetada falando de uma de multifacetada. E olha, seja bem-vinda, é uma delícia ter você aqui com a gente para falar. O prazer é todo meu, eu tô muito compartilhar feliz. A experiência de vida. E eu li o seu livro, eu estou encantado com a capa, estou louco para ver o que está lá dentro. Enriquecer com S. É você aprender a ser para poder ter. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Mas antes de a gente chegar no livro, gente, que nós temos um baita orgulho, porque ela está indo essa semana para São Paulo, né, para falar sobre o livro. E nós, em primeira mão, vamos falar aqui um pouquinho dele para vocês. Mas até para vocês entenderem a trajetória da Karine, nós vamos falar lá do comecinho. Então, Cá, conta para as pessoas como é que foi seu início, a sua profissão inicial, né? O que você fez até chegar aqui no livro. Tá. Eu sou odontóloga por formação, eu atuei por 13 anos na odontologia, eu sou endodontista, especialista em canal. E quando eu me formei, assim que eu me formei, eu passei num concurso da Força Aérea Brasileira e hoje eu sou tenente dentista da Força Aérea Brasileira. E fiquei na aeronáutica por 9 anos. E aí eu ia casar, eu morava em Brasília, não era de Goiânia. E eu pedi transferência para Anápolis, só que em Brasília eu já comecei a empreender. Eu comecei a vender sapatos brancos na época para o público feminino, que na minha época a área da saúde só podia usar roupa e sapatos todos brancos, não podia usar. Ainda mais aeronáutica, né? Ainda mais aeronáutica, mas na verdade a área da saúde inteira, médicos, dentistas, farmacêuticos, e era muito difícil achar. E eu fazia especialização em Bauru, e do lado da cidade de Bauru, que é interior de São Paulo, tem a cidade de Jaú, que é um polo calçadista muito forte. E eu fui comprar sapatos para mim, quando eu fui fazer essa especialização em Jaú, eu falei, vou comprar 6 pares de sapatos para poder trabalhar durante o ano. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, se é tão difícil achar sapato para mim, deve ser para todas aquelas mulheres que trabalham comigo. E na aeronáutica, na parte da área da saúde, tinha muitas mulheres, ainda tem. Então, acho que 60% eram mulheres do público, do público de área de saúde. E ao invés de comprar 6 pares, eu comprei 100 pares. Eu vim com 3 enormes caixas de sapatos. A positividade faz toda a diferença, eu adoro isso. E eu praticamente, eu utilizei do meu salário inteiro e comprei esses sapatos. E quando eu cheguei, eu vendi tudo. E aí eu percebi que existia um nicho muito escasso, muito difícil do mercado,
e que estava precisando de algo mais, porque os sapatos que você achavam que eram brancos eram duros, desconfortáveis, eram feios e eram muito caros, principalmente em Brasília, que era onde eu morava. Então, a partir desse momento começou a surtir o efeito empreendedor aqui na veia, sabe? E eu comecei a observar que para você ser um empreendedor, você não tem que olhar só para você. Eu gosto de vender sapatos. Não, eu até gosto de vender sapatos, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm a dor de não achar um sapato confortável e bonito, com qualidade e com preço acessível para poder trabalhar. E esse foi aquele nicho que eu achei. Então, eu tive a coragem, a audácia, para quem empreende tem que ter coragem, tem que ter audácia, tem que pensar a longo prazo e pensar no outro também. Por isso que foi muito fácil de eu vender esses sapatos tão rápido na primeira compra. E a partir daí eu comecei a procurar novos fornecedores e tal. E eu estava noiva na época, eu ia voltar para Goiânia, então eu transferi para Anápolis. E quando eu voltei para Goiânia, com essa transferência de Anápolis, eu resolvi montar o meu projeto, o meu negócio, que é a loja de calçados que eu tenho há 21 anos, que eu trabalho com o mercado calçadista aqui em Goiânia. E ela ficou super conhecida aqui em Goiânia como a Karine Terra, né? Vende sapatos, bolsas, acessórios. E aí não mais foquei no público da área da saúde, porque Que ano que foi esse? 2005, se eu não me engano. 2005? 2004, 2005. Mais ou menos nessa mesma época eu fiz especialização em Bauru. Eu Você passei também especializou em Jaú. Bauru? Mentira! Eu vi calçado, só que eu não tive essa visão. Olha o que eu perdi, Rogéria. Tinha que ter conhecido esbarrado nela lá em Bauru, não tinha? Mas eu vou te falar, você tem a sua visão para aquilo que você realmente gosta de fazer. Eu descobri esse prazer em mexer com vendas, não porque era o prazer em vender, mas é porque lá nas vendas eu descobri essa conexão com pessoas. E eu sou super conectada com pessoas. Então, até voltando para o mundo atual, para o dia de hoje, com a pandemia, eu vendi meu ponto comercial e a loja virou uma loja virtual. E eu senti muita falta dessa conexão com pessoas, sabe? Então, eu estou readaptando. E ela fazia assim, uns eventos incríveis lá na loja, que a gente parava, conversava, matava a saudade. Batia papo, trocava energia, trocava experiências novas. Né? Eu falo que aquele sofá da minha loja era um divã, né? Exatamente. Mas são etapas, né, que você vai vivenciando e ciclos que você vai começando, vai finalizando para abrir novos ciclos. E como eu te conheço há muito tempo, eu sei que depois disso, apesar de você ainda trabalhar, né, no segmento, você abriu ramos novos e ciclos novos, né? E sempre com essa visão, né, de empreendedora para a dor feminina, principalmente, que talvez seja um pouco da sua dor, né? E aí depois disso, o que veio? Eu já tinha uns 13 anos já como odontóloga, né? E quando eu vim para Goiânia, que eu montei a loja, eu atuava no consultório odontológico junto com a loja. Então, eu era empresária e odontóloga ao mesmo tempo. Fiquei por 3, 4 anos fazendo essa dupla jornada. E ainda estava na base aérea? Não, eu tinha saído já. Da base aérea. Fiquei 9 anos na base aérea e quando eu transferi para cá, eu já sabia que eu ia deixar e meu intuito era de montar o meu próprio negócio, sabe? Sim. E aí eu montei o consultório e estava com a loja. Mas eu percebia que eu não conseguia fazer as duas coisas tão bem como eu gostaria ao mesmo tempo. O que aconteceu? Nesse processo, eu descobri um câncer de mama. Eu não sei se você que é mulher, Rogério, homem também faz muito isso, de se doar muito para as coisas que faz. Então, eu percebi que eu estava me doando demais, muito além do meu limite. E eu acho que, eu falo que eu tenho uma visão muito linda da vida. Eu olho, inicialmente, uma dor, uma notícia ruim, a gente não consegue perceber inicialmente que ela é por bem. Mas quando aconteceu isso comigo, parecia que eu precisava daquele tempo para mim. Eu descobri um câncer de mama
E eu precisei tomar a decisão, ou vai ser trabalhando com um ou com o outro. E a minha paixão estava no comércio. A minha conexão com pessoas, aquela interatividade era muito maior. E o meu dinheiro estava todo num estoque que eu tinha dentro da loja. E no consultório odontológico, você fica muito trancada entre 4 paredes e conversando com o paciente. Você quase não pode conversar, porque a gente colocava um isolamento absoluto. É quase um monólogo, né? É um Porque monólogo. só vocês que A falam, endodontia e a cirurgia é a área que não dá para É você e conversar. você, quase, né? E eu sentia muita falta disso. E eu falei, eu vou atrás realmente daquilo que está me dando mais prazer. Então eu abdiquei do consultório odontológico, eu deixei a odontologia e parti só para o comércio. E o que foi o feeling de tudo isso, Rogéria? Eu aprendi a fechar ciclos na minha vida. Então, não foi de uma hora para outra. Eu vinha sentindo esse processo fisicamente, emocionalmente. Eu estava cansada, eu estava desanimada dos dois lados. Então, eu fui me percebendo. E o câncer me fez descobrir isso, porque foi através de uma doença muito séria que eu fiz todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, eu perdi o cabelo, fiz a cirurgia antes, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o nódulo e depois fiz a quimio e a rádio. E para a mulher, perder o cabelo é muito forte. É quase que perder, é sanção, é você perder as suas forças, e perder a sua identidade. Karina, qual foi o primeiro sentimento que te veio quando você pegou a notícia? Qual foi o primeiro sentimento, a primeira sensação, o que te abateu naquele momento? O que você pensou? Você se lembra? É engraçado, Rogério, como eu sou da área da saúde, eu peguei o exame em mãos, e eu lembro que direitinho, como se fosse ontem. No estacionamento de uma clínica radiológica, eu fiz uma mamografia, e foi uma mamografia que me fez detectar mais rápido o câncer. O que aconteceu? Deixa eu te contar como que foi que eu descobri. Primeiro foi pela palpação. Eu já tinha tido 2 nódulos benignos, um com 15 anos e um com 22 anos. E esse terceiro nódulo veio com 34 anos. E todos os 3 fui eu que achei, apalpando. Eu não sei se Tanto então, que é importante, né, gente? O autoexame, realmente ele salva vidas. A gente tem que conhecer o corpo da gente, tem que se tocar, né? E é se conhecer, a gente, em todas as áreas, todos os formatos, é fisicamente, é emocionalmente, é psicologicamente, é espiritualmente, sabe? E isso, quando eu descobri esse terceiro nódulo, existe uma diferença entre os outros 2. Esse terceiro doía, ele latejava. E eu fui na minha ginecologista, ela falava, Karine, você tem tendência a ter nódulos, vamos observar. A gente vai acompanhar, se não crescer, a gente mantém. Agora, se crescer, a gente tira. Só que a dor, ela não parava, então me incomodava. E ela me indicou um mastologista. O mastologista, na época, ele fez uma punção e raramente acontece, mas a punção deu negativa, não era câncer. Só que após a punção, essa dor triplicou. E o que é o parênteses que eu gosto de contar nessa história toda? É que se eu não tivesse visualizado, sentido e dado atenção para o que o meu corpo dizia, eu teria passado desapercebido. Eu poderia não estar aqui hoje contando essa história para vocês, porque todos os médicos falavam, o exame de punção falou, não é câncer. Só que a dor triplicou e eu falei, isso não está normal. Aí eu fui atrás do meu oncologista, que foi quem tirou os meus 2 anteriores nódulos. E na hora ele mandou fazer uma mamografia. E na mesma hora fez a punção também, uma outra punção. Só que a mamografia saiu o resultado mais rápido, né? Do que a punção. E quando eu peguei esse resultado na clínica, eu, por ser da área da saúde, eu vi o CID. O CID era CID 50 de câncer de mama, CA de mama. E na hora eu assustei muito, mas as pessoas me perguntam, Karine, você teve medo de morrer na hora que você descobriu? Eu nunca tive medo de morrer. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi minha mãe. E não foi à toa que veio minha mãe, que depois que minha mãe ficou sabendo, ela sofreu muito mais do que eu, sabe? E eu sabia que ela ia sofrer. Então eu fiquei muito preocupada com o que ia acontecer. Você ficou mais preocupada com a sua mãe, como ela ia receber a notícia, do que com você naquele momento. Naquele exato momento foi. E quando eu contei para ela o que aconteceu, o ocorrido, nossa, aí que ela desabou, ela perdeu o chão. E naquele momento eu tive que fortalecê-la. Porque parecia que eu estava meio aérea com a situação toda. Mas quando a gente foi ao médico levar o resultado do exame, meu médico ele fala que ele é meu segundo pai. E eu acho que isso é uma outra coisa muito importante. Que nós, quando descobrimos um tipo de doença, que seja uma doença muito séria, a seleção das pessoas que têm que estar do seu lado são pessoas que você deve
acreditar, confiar e dedicar essa confiança. O quanto mais você escuta pessoas falando daquilo, daquela doença, daquela situação ruim que você está vivendo, mais isso atrapalha o foco, a energia que você precisa ter na hora de passar por essa superação. E meu médico, uma das coisas mais sérias que ele falou para mim, que eu nunca esqueço, ele falou: Karine, você pode ir em qualquer médico do mundo, mas o médico que você escolher, foca nele e esquece o resto. Dedique-se ao tratamento que ele vai te oferecer. E assim eu fiz. Você sabe, Karine, que isso é tão importante que você está falando. A gente tem uma máxima na medicina que é assim: paciente que tem médico demais não tem médico nenhum. O que quer dizer isso? Aquele paciente que tem um problema e ele procura inúmeras opiniões porque ele ainda não se conectou exatamente ao médico que ele escolheu, ele não vai conseguir passar para o próximo passo, que é o tratamento, se ele não fizer isso que você disse. Isso é muito importante. E às vezes até vai para o tratamento, mas vai com tantas dúvidas, tantas inseguranças, que não consegue dedicar, não tem energia para poder realizar, se curar, né? Porque a gente se cura, nós somos donos do nosso corpo, da nossa mente, da nossa energia, do nosso foco. Então, tem muita coisa por trás, mas o fator principal de uma cura faz parte da gente. Tudo nós somos os responsáveis por nós mesmos, né? Porém, é só por nós, tá? Por mais ninguém, né? E aí, essa foi a chave que eu tive, foi essa dedicação, a exclusividade de ter um médico muito competente, que me desse segurança para poder passar por esse processo. Eu fiz primeiramente a cirurgia, tirei o câncer, tirei o nódulo, parti para a quimioterapia, foram 6 meses de químio. Eu tinha quimioterapia toda semana, era uma vez por semana, então eu fazia 3 semanas seguidas, folgava uma semana, 3 seguidas, folgava outra. Então foram 18 processos de quimioterapia. No segundo mês de quimioterapia, segunda sessão, eu já comecei a cair o cabelo. E aí, neste momento, foi o meu maior desafio no processo do câncer. É lógico que a quimioterapia ela é muito forte. Eu tenho um médico, ele é urologista, ele fala: Karine, quem passa por uma quimioterapia é um sobrevivente. Porque a intenção daquela medicação é acabar com as suas células. Só que, sortemente, as células que vão embora primeiro são as células mais frágeis, que é a célula da pele, a do cabelo, as células neurais, que vai muito embora. Então, nós somos sobreviventes. Existem células muito poderosas aqui dentro que nos fazem ser mais fortes. Então, eu sobrevivi. É muito difícil, mas eu nunca tive medo de morrer. Sabe qual que era o meu maior medo? Eu tinha medo de passar por todo aquele tratamento, toda aquela dor, que era muito difícil, com a queda do cabelo que tirou as minhas forças, e pensar na possibilidade de voltar uma nova situação de um câncer, que seja de mama ou em outro lugar. Então, esse era o meu medo, sabe? E aí, a recidiva. E aquilo ali me deixava muito ansiosa, me deixava muito preocupada. Só que nenhum médico, nenhum ser humano é capaz de tirar essa dúvida de uma doença. Então, eu não soube te dizer se ela voltaria ou não, mas eu vou falar para vocês, eu fiz de tudo para que ela não voltasse. Então, eu sempre fui muito praticante de esporte, né? Eu sempre me dediquei ao esporte, muito proativa, sempre pratiquei exercícios físicos, sempre fui muito com uma autoestima elevada, sempre gostei da vida, eu nunca tive medo de morrer. Então, esse amor pela vida foi uma das coisas que me fez lutar com mais leveza, apesar de todas as coisas que eu estava passando. Então, eu focava num desejo que eu queria. Eu quero, tá difícil, mas vamos fazer uma viagem ali para eu e você, meu marido, para a gente poder espairecer, descansar, porque meu marido foi um parceiraço no processo. Eu lembro, gente, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu careca, eu engordei 6 quilos, porque eram muitos corticoides que eu tomava, né, durante o processo. Então, eu me sentia muito feia, gorda, careca. Como é que eu olhava para o meu marido, eu falava, como é que esse homem tem coragem? Como é que ele tem desejo por mim ainda? Eu falava, esse cara é muito amor, só pode ser muito amor, sabe? Ele gosta mais de mim do que eu de mim, porque eu me olhava no espelho e falava, essa gorda, essa menina feia, ele tá vendo alguma outra coisa que eu não tô vendo.
Nossa, tá tão importante, você pode falar isso aqui sim, porque é tão importante você falar isso, porque eu acredito que tem muitas mulheres que estão passando pelo mesmo processo agora e tem uma baixa autoestima, né, e não se sentem dignas de serem admiradas e desejadas pelo marido, entendeu? E você falar assim, o tanto que isso é importante, né, a gente trabalhar isso na nossa relação com o marido. Isso é tão sério isso que você está falando, que já vi de pessoas bem próximas, da esposa falar para o marido, você pode sair, pode procurar outra pessoa. Eu disse, isso é super comum. E tão comum, tanto durante o processo de um tratamento, quanto depois. Porque a maioria das mulheres pós-tratamento quimioterápico, elas entram na menopausa. E a menopausa para uma mulher é quase, se você não tomar conta, é quase um término de vida feliz. Porque hormônio é vida. Né? O hormônio que nos estimula, que nos dá energia, força de vontade, que nos mantém bonitas, é a pele bonita, o cabelo, a vivacidade, né? O frescor da vida, nos mantém mais jovens. Né? Então, o pós-tratamento também tem muitas mulheres que falam, olha, você pode procurar qualquer mulher. Eu não tenho condições físicas nem emocionais para ter relação com meu marido. Então, não tem libido, né? Não tem libido, fica toda seca. Assim, não é fácil. Então, eu super entendo. Mas o que eu falo para vocês que estão passando por isso, ou que alguém que já passou, que conhece alguém que esteja passando? É quase que um amor próprio e um amor pelo seu parceiro. Então, essa união, durante esse processo do tratamento... Super prova de amor. É uma super prova de amor. Eu lembro direitinho, gente, que eu estava muito cansada, muito estafada com a quimioterapia. Meu marido sabia que era um momento difícil para mim, mas ele não me forçava a nada. Mas chegava, por exemplo, numa sexta-feira da vida, ele adora sair de sexta-feira, ele falou, Karine, vamos sentar ali num barzinho, só pra gente comer uma coisinha e vir embora? Eu falei, vamos. Eu não queria ir, não tinha forças para ir. Mas eu pensava, esse cara tá fazendo de tudo para mim, gente. Como que eu não posso levantar da minha cama para ir lá, ficar que seja 1 hora com ele, ele tomar a cervejinha dele, te bater um papo, sair, mudar os ares, mudar a conversa, sabe? Sair daquela coisa de tratamento, doença, remédio, dor, desânimo, para ver que tem vida lá fora. Mas eu ia forçada, eu não tinha vontade, mas eu ia por amor. E eu descobri ali o que é amor. Foi nessa dificuldade que eu descobri o que é amar e ser amada. Então, numa dificuldade, que seja uma dificuldade de doença, que seja qualquer outro obstáculo da vida, perceba as coisas que acontecem ao redor. Tem muita coisa boa que acontece ao redor. Só que muitas vezes a gente fica tão preocupada com o que está acontecendo lá fora e esquece de olhar e sentir aqui dentro. E tem muita gente que gosta, né, de você, tem muita gente que gosta de você que está em casa, que está doente, né? E a gente quis trazer muito essa visão para vocês aqui no Papo Saudável. E o agora? Como é que é se reerguer e pensar na palavra futuro, depois de todo esse processo doloroso que você passou? E aí você tem o diagnóstico que está bem, né, que tem uma nova chance, novas possibilidades. Isso também não gera assim, um desespero, um desconforto? Falar assim, meu Deus, eu não pensei nisso. E agora? E o meu futuro? Como é que vai ser? Como é que foi para você? É engraçado você me perguntar isso, Rogério, porque eu não cheguei a pensar na época em futuro. Eu tive uma situação durante esse processo do tratamento que eu até indico que ninguém faça isso. Eu tentei manter a minha rotina e que nada pudesse abalá-la. Então, eu continuei exercícios físicos, eu continuei trabalhando como eu trabalhava em qualquer momento da vida. Seus hábitos foram mantidos? Super. Isso. Eu não aceitava ver que as pessoas... Por exemplo, eu usei peruca. Eu acho que se hoje eu tivesse um câncer, eu não usaria. Por que eu usei a peruca? Tá, gente? Eu respeito todo mundo, mas naquele momento, eu usei a peruca porque eu não queria que ninguém percebesse que eu estava passando por aquele processo. Eu não queria o olhar de outra pessoa com pena, com coitadinha, sabe, com sentimentos ruins por mim. Então eu falei, eu quero passar desapercebida. Só que eu passei por cima de mim para ser desapercebida. Eu vou te dizer o porquê. Eu lembro direitinho que foi minha mudança de chave. Você, como minha cliente da loja, você sabe que eu fazia muitos eventos na loja. Sim. Então, toda mudança de coleção, lançamento, promoção que tinha, eu fazia coquetéis na minha loja para as minhas clientes.
E teve um dia que eu marquei um coquetel numa quarta-feira e toda segunda eu fazia quimioterapia. E eu não sei como é que são para quem faz, mas no meu caso, o meu ciclo era assim, eu fazia na segunda, na quarta-feira eu ficava muito ruim fisicamente e emocionalmente também, me dava uma deprê. Eu queria ficar em casa deitada, dormindo. Mas eu não percebia, não conectei com as datas e marquei, falei, já está marcado? Bora lá, vamos fazer. Então o coquetel foi feito na quarta-feira seguinte ao tratamento da quimioterapia. E a loja cheia, aquele tanto de gente, você estava lá até esse dia. Muito cheio, movimentado. Eu fui ajudar as minhas clientes, as minhas colaboradoras a atender as clientes. E meu estoque é na parte superior da loja. Então eu subia e descia escada toda hora para ajudá-las a pegar material, as mercadorias para as meninas. Chegou um momento que eu subi no estoque, eu estava tão cansada, tão estafada, que eu desabei no choro. Mas eu chorava, Rogério, como um bebê. Eu estava com uma sandália, com um salto desse tamanho. Aquilo foi demais, né, naquele dia pra você. Eu acho que foi Deus falando assim, Karine, chega. E foi realmente, eu tirei o sapato, eu chorava, falava assim, você não precisa disso, Karine, você está fazendo isso com você, por quê? Por quê? Você tem tudo, você está fazendo uma quimioterapia, você tinha um câncer. Por que você está fazendo isso com você? Até agora você não percebeu que está na hora de você parar e olhar para você e parar de olhar para o outro? E querer se dedicar ao outro. E eu preocupada com as minhas clientes. Com agilidade, o atendimento, tem que correr, tem que não sei o quê. E eu? A gente não precisa mais utilizar dessa máscara, né, da super mulher, né, pra gente mostrar que a gente pode. Pode. A gente pode. E é igual você disse, assim, talvez hoje você não usasse mais a peruca, né? A Karine de hoje não usasse mais a peruca, mas a Karine de hoje só é quem é porque passou por aquilo que eu passei. Por aquilo que você passou. É verdade. Né? É verdade. Gente, eu tenho certeza que vocês estão amando esse bloco e nós vamos continuar com a Karine Terra no próximo bloco. Não saiam daí, aguardem, viu? Não dá nem tempo pra você tomar água, gente. Não sai daí não, viu? A gente já volta. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Já estamos de volta com Karine Terra. Porque, como eu disse, desde o início me encantou, né, o título do seu livro, Enriquecer, né, Ser para Enriquecer. Como é que surgiu a ideia de propósito, de valor, e quantas mulheres você já conseguiu ajudar? Esse trabalho que você faz de mentoria, a gente quer aprender a ganhar dinheiro, né, Rogério? Conta para nós como que é essa história. Olha que legal, Décio, porque nós estamos falando sobre Outubro Rosa, né? E esse projeto surgiu, ele só surgiu porque eu passei por um processo de um câncer de mama. Porque quando eu aprendi, durante o tratamento de quimioterapia, a parar de olhar para fora e olhar para dentro e me conhecer mais, eu passei a perceber o que os outros pensavam a meu respeito, me enalteciam de alguma forma. Eu gostaria de entender o que era que certas pessoas se conectavam a mim com tanta intensidade. De quem é essa Karine, né? Quem é essa Karine? Que as pessoas tanto falavam, né? Porque eu vou falar, não é fácil. E se você estava conectada a essa comigo Karine, mesma, não é? Ou se você já era outra, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu queria me reconhecer. Então eu comecei a observar o que as pessoas falavam a meu respeito. E muitas delas, principalmente naquele divã dentro da minha loja, me perguntavam muito, mas muito, gente, isso era muito normal. Karine, como é que você conseguiu montar a loja? Karine, como é que você conseguiu comprar seu apartamento? Como é que você consegue viajar tanto? Como é que você consegue comprar? Porque eu gosto muito de investir em imóveis. Como é que você consegue investir em imóveis? Como é que você se planeja para realizar as coisas? Eu falava, eu ganho meu Prolabore, eu tiro um pouco daquilo que eu ganho, pago as minhas contas e até quando eu vou juntando um pouco, quando eu consigo dinheiro à vista, eu vou lá, pago aquilo que eu quero concretizar
E assim eu vou vivendo. Pago à vista, tenho desconto à vista e assim eu vou buscando o próximo sonho, o próximo objetivo. Não, e pra você parecia tão fácil aquilo, né? Que assim, gente, por que as pessoas estão perguntando isso se é tão simples? Eu falava, como assim? Eu falava, você não faz isso? Não, Karine, nunca sobra dinheiro pra mim. Pelo contrário. O cartão sempre come tudo, eu tô sempre pagando um monte de parcela, endividada. Como se o problema fosse o cartão, né? Isso. Quem administra o cartão é quem? Sou eu, você, né? Autoresponsabilidade. E o cartão não tem mentalidade. O cartão não pensa, né? Ele não vai lá e faz a compra sozinho, viu, gente? A gente tem que... Ele só é guiado. E eu falava, gente, mas você não faz isso. Eu falava, não dou conta, não sobra dinheiro. Mas por que não sobra? Você já sabe quanto que você ganha. Então você só pode gastar até aquele tanto que você ganha. Ah, mas as minhas contas são demais, são enormes, que você não sabe o que eu passo, o que eu vivo, da onde, quais são as minhas despesas. Eu falava, tá, eu não sei mesmo. Você sabe? Quanto é que você ganha? Ah, eu acho que eu ganho tanto. Quanto é que você paga de energia? Ah, sabe que eu não sei. Quanto é que você gasta no seu mercado? Ah, eu preciso olhar, porque eu não anoto. Ah, cara, eu nem gosto de olhar isso, porque toda vez que eu olho, me dá uma raiva de mim, me dá um ranço. Prefiro nem olhar. Eu ponho debaixo do tapete, eu viro as costas, Deus que cuida. 90%, né, do povo. 90%. Isso é uma coisa tão comum, né? Eu espero que Deus faça um milagre em mim, na minha vida, no meu cartão, e que caia uma... Tadinho de Deus, né? Ah, cara, se não deu pra eu pagar, eu pego o cartão de crédito, cheque especial, eu pego o dinheiro emprestado do meu marido, da minha mãe, do meu primo, ou do banco, e assim vou. Assim eu vivo a vida. E quando vê, tá totalmente endividada e desestruturada. E aí eu percebi, eu falei, gente, se eu faço isso com tanta naturalidade, e tem tanta gente que me pergunta como é que eu consigo realizar os meus sonhos, por que não aprender um pouco mais, aprofundar os meus conhecimentos na educação financeira, na organização e num planejamento estratégico para realizar os meus objetivos para eles, para essas pessoas? Então eu comecei a buscar os maiores especialistas na área. Eu sou mentorada pelo Gustavo Cerbasi, que é o maior educador financeiro do Brasil. Peguei como um mentor de investimento o Thiago Nigro e a Natália Arcuri, que são 2 nichos de educadores diferentes para públicos diferentes. Sim. Então eu quis buscar vários nichos do mercado para eu poder entender qual era aquele nicho que eu mais gostaria de interagir, de ajudar, de auxiliar. E como as mulheres eram muito mais próximas a mim, principalmente por causa do meu negócio, do meu projeto, da minha loja, que era para o público feminino, e eu tenho muitas amizades com mulheres. Estava sempre em contato com mulheres. Sempre em contato. Era uma queixa delas, era uma pergunta delas para mim. Eu falei, eu vou focar no nicho feminino. E foi muito fácil gerar educação financeira, planejamento estratégico de investimentos para o público feminino. E foi quando eu comecei a montar as mentorias financeiras, que são grupos de mulheres, grupos pequenos, que era para fazer uma troca de experiências ali dentro e eu poder passar informações práticas com ferramentas muito simples na organização, no planejamento e a partir dessa organização sempre sobrar dinheiro pensando em investir para realizar os seus sonhos. E quais eram esses investimentos que eram específicos para aquela pessoa que estava começando a investir? Porque investimentos existem inúmeros no mercado, mas nem todos são para você. E você só consegue descobrir isso quando você se conhece como investidora, se conhece como gastadora, recebedora do seu salário, prolabore, e o que você deseja fazer com o seu dinheiro de curto, médio e longo prazo. E aí sim, o investimento vai casar com os seus objetivos. Não somos nós que casamos com os objetivos, com os investimentos que existem no mercado, não. São eles que casam com o nosso padrão e qualidade de vida, com o que eu desejo para a minha vida. E como a gente muitas vezes não entende sobre mercado financeiro, o brasileiro de uma forma geral não tem uma educação financeira. É algo que a gente tinha que aprender e passar para os nossos filhos. Sempre foi uma dor, sabe, Odécio? Eu fiz mentoria também com a Karine, justamente para aprender e entender o mercado que não é meu, né? E para conseguir também gerar essa curiosidade, essa intenção nos meus filhos de trabalhar a questão financeira, que eu acho extremamente importante. Ter uma relação saudável com o dinheiro. Plantar Como é que a gente consegue, né, ter uma relação saudável com o dinheiro? Quanto mais cedo começar, melhor, né? É muito mais fácil, é igual a criança, para ela poder crescer, se ela quebra um osso, a regeneração é muito mais rápida, não é, Rogéria? Vai passando a idade, para a gente adulta, ficando mais difícil. Na educação financeira é a mesma coisa.
plantar a sementinha de forma mais leve para os filhos, primeiro não gerando crenças negativas em relação ao dinheiro com os seus filhos. Porque se eu venho, e eu falo por mim, sim, por todas as pessoas que já passaram por mim, eu sempre tive uma crença de escassez na minha vida financeira. Eu tive um pai e uma mãe muito diferentes, culturalmente falando, em relação às finanças. O meu pai acreditava que para a gente poder ganhar dinheiro, a gente tinha que estar sempre poupando, guardando. Então tinha que trabalhar para guardar. Quase guardar no colchão. Praticamente. Igual as pessoas faziam. Tipo, não gaste. Sim. Por quê? Porque um dia você pode precisar e se você não tiver, você vai ter que depender de alguém para poder buscar essa busca financeira. Em contrapartida, minha mãe achava que para a gente poder crescer financeiramente, tínhamos que ter boletos caros para pagar. Ou seja, né? Dívidas. Então, se eu comprei um carro e eu tinha a parcela do meu carro, então eu tenho que acordar todos os dias porque eu tenho no final do mês aquele boleto alto para pagar. Ou seja, é acordar sendo escravo do dinheiro. Não é acordar para trabalhar porque você gosta do seu trabalho. Não, é porque você tem que ganhar o dinheiro, porque você tem a conta para pagar. Então, eu falo que, por isso que eu acho, no livro Enriquecer, fala muito sobre isso. Você trabalhar com uma coisa, porque essa profissão ou esse motivo de trabalhar é o dinheiro, porque essa área dá muito dinheiro, essa profissão você vai ganhar muito dinheiro, você consegue ter emprego mais rápido e com ganho salarial maior. Isso não pode ser o foco de ninguém. Para você descobrir a melhor forma de você trabalhar para ganhar muito dinheiro, é você trabalhando naquilo que você ama fazer. Mas, Karine, eu não sei o que eu amo fazer. É muito difícil. Quando ama o que faz e não consegue ganhar dinheiro? Para. Quando você ama o que faz, tem alguma coisa no meio aí que tá errado. Fora do contexto. Que seja nesse planejamento financeiro, que seja uma questão emocional, muitos traumas relacionados com o dinheiro, crenças limitantes. Porque às vezes, Eudécio, o dinheiro veio para muita gente. Só que tem muita gente que não se sente merecedora de receber aquele dinheiro. E o dinheiro vai embora num piscar de olhos. Sem a pessoa perceber. Não sabe nem como gastou o dinheiro, Não sabe nem como gastou. Sim. E aí começa a colocar a culpa na profissão, no material que ela tem que comprar, nos colaboradores que ganham salário muito altos, no governo, na crise financeira mundial, nos juros, no Covid. Todo mundo é culpado, menos eu, sabe? Então tem muita coisa no meio disso que influencia. Então precisa aprofundar um pouco mais para entender essa relação. Porque quando você gosta, tem um dom, um talento para aquilo, não tem erro. Agora, tem muita questão emocional, tem muita questão administrativa, financeira. Então, se você não souber administrar os seus recursos financeiros, ele vai embora de uma hora para outra, você nem vai perceber. Muitas vezes a gente não sabe administrar, né? É igual eu falei, a gente não tem essa educação financeira, a gente não aprendeu como é que a gente quer fazer algo que a gente não foi, né, trabalhado para aquilo, né? Então a gente tem que aprender mesmo. E agora vamos falar do livro, porque senão nós vamos acabar o programa, a gente não falou do livro, a gente tá louco para contar para vocês do livro, porque além de tudo isso, essa minha amiga multifacetada, gente, olha só, ela escreveu um livro. Já plantou também? Não. Falta plantar. Plantar o livro? Não, plantar uma árvore. Não. Já fiz isso, mas mais jovem, né? Então tá tudo fazer certo. De novo. Olha aqui. Olha aqui, gente. Até fazer assim, ó. Ficou linda, não ficou, gente? Ficou meu filhote. Lindo. Realmente é um filho mesmo, filho. Né? Fala um pouquinho pra gente, olha, em primeira mão, no Papo Saudável, ela vai falar um pouquinho, vai dar um spoiler pra gente do livro, tá? O lançamento nem ocorreu ainda, então assim, a gente se sente muito honrado de poder falar do livro aqui no Papo Saudável. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi a produção do livro, né? Como é que foi toda essa gestação, né? Porque é uma gestação o livro. Foi mais do que uma gestação, porque durou mais do que 9 meses. De escrita e de sair essa carinha nova aí. Eu nunca me imaginei escritora, Rogéria, primeiro de conversa, né? Primeiro ponto. Mas eu tive um mentor que ele me estimulou muito, me instigou muito nessa construção desse livro. E ele falou uma época para mim que todos nós, foi o que nós estávamos comentando aqui no intervalo, nós temos histórias lindas e muito ricas para a gente poder contar para as pessoas. E o que nós passamos não pode ficar só pra gente.
Se eu experimentei alguma coisa que seja positiva ou negativa, pode gerar algum insight, alguma transformação, uma palavra que seja mudar o olhar de uma outra pessoa para a vida dela. Então, experiências foram feitas para ser vividas e compartilhadas. Então, dentro desse processo de contar a minha experiência, ele falou, Karine, você precisa escrever um livro e tal. E quando foi dia 25 de dezembro de 2019, no dia do Natal, eu sentei para escrever. E comecei a escrever pensamentos aleatórios, que eu lembrava do que eu já tinha passado, mas eu achei que estava muito jogado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pontuar tópicos que eu gostaria de escrever a respeito, tanto de experiências que eu havia vivido, quanto de temas específicos do mundo, que eu gostava de falar, que eu achava que eu era entendedora, que talvez eu tivesse tido uma experiência nessa área, ou algum estudo que eu tinha tido que me deu um insight legal, um poder de mudança de vida, de mudança de enxergar a vida e perceber de uma forma mais interessante. Então essas pontuações foram super importantes para eu poder ter um norte para a escrita. Então foi dia 25 de dezembro de 2019, de repente em 2020 vem a pandemia. Em março de 2020, aí eu não consegui ter criatividade, eu parei. Eu fiquei um ano parada na escrita, porque realmente eu tinha muita coisa na cabeça. Eu acho que muitos de nós passamos por isso. Foi uma transformação. Insegurança, né? de sobra. Insegurança, ter os negócios, projetos de vida, tudo parado, os medos, né? E aí, eu focada com o meu trabalho da loja, a loja fechada, com os colaboradores, para poder ter que pagar a conta, não sabia o que eu fazia. Então, eu falei, olha, eu não vou forçar a barra e eu vou parar. E eu fiquei um ano parada. Eu cheguei a tentar forçar a escrita nessa época, só que eu comecei a tomar irca da escrita. E eu falei, se eu continuar, eu nunca mais escrevo. Isso vai pro lixo. O propósito não era isso, né? Não, era nem um você pouco. estar curtindo aquele livro, né? Tudo que você estava escrevendo. Porque E olha, é repassar pela sua história, né? Você me falou uma coisa que me tocou meu coração aqui agora, Rogério, porque se eu tivesse forçado, eu continuaria sendo a Karine antes do tratamento do câncer. Porque eu sempre fui muito de ter alta performance. Eu falo que tarefa dada para mim é tarefa cumprida. Eu sou uma ótima militar, aprendi muito bem isso, porque eu me identifiquei com essa situação, porque eu sempre fui assim. A disciplina, a cobrança interna por ser sempre melhor naquilo que eu faço. E se eu tivesse mantido essa força passando por cima de mim para escrever esse livro, não teria sido natural, teria sido forçado. Mas o processo do câncer me fez entender e me fez não passar mais por cima de mim, como aconteceu naquele episódio do coquetel na loja. Sim. Eu falei que nunca mais aquilo ia acontecer. E aí eu falei, para, Karine, se um dia voltar à vontade, você vai voltar a escrever. Se não voltar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema, Não né? tem problema. E aí voltou. No ano passado eu voltei a reescrever e fluiu muito bem. E aí terminei no começo deste ano, e aí foi o processo da gente poder mandar para releitura e para gráfica, buscar as pessoas específicas de cada área para poder ser meus parceiros neste nascimento, né? E adquirir, conquistei, consegui os melhores parceiros da vida, sabe? Então, assim, eu falo que Deus me deu de presente pessoas que estavam junto comigo neste exato momento para poder concretizar um sonho, um projeto de vida mas que o universo enriquecer conspira, né? demais, demais. E por que o enriquecer? As pessoas me perguntam muito esse nome. O enriquecer fala muito sobre empreendedorismo, finanças e principalmente lifestyle, estilo de vida. O que é esse estilo de vida? É você aprender a se conhecer com as experiências de vida que nós temos e principalmente com a conexão espiritual que nós temos, que seja com Deus, para quem acredita, que seja com o universo, que seja com a energia. Eu sou super crente em Deus e Ele me gera a minha força, Ele é a fonte da minha energia. Mas tem pessoas que não acreditam, mas tem as suas fontes de energia. Não importa de que você acredita, o que importa é você buscar na fonte certa quem é você e por que você nasceu neste exato momento de vida para estar aqui fazendo alguma coisa. Não é mais viver uma vida para acabar às 24 horas do dia e ter que dormir. Acordar, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, dormir. Ganhar dinheiro, gastar, economizar. E aí? A vida está passando. Uma corrida dos ratos, né? É a própria corrida dos ratos.
E nós temos uma única vida que eu sei, tá, gente? E é essa que eu sei, é essa que eu vou viver. Se eu não sei se vai ter mais, é melhor eu viver essa aqui com uma maestria. Na sua plenitude, assim. Na minha plenitude. Então eu acredito naquilo que eu acredito. E se eu acredito que tem essa vida, então só sei dessa. Eu quero fazer essa vida ser a melhor vida possível. E eu aprendi a ter esse ressignificado. E a minha conexão com Deus foi muito forte neste momento. E o enriquecer veio para a gente aprender a eu mostrar com essas ferramentas, com insights que eu tive durante a minha vida, a minha trajetória, palavras, frases poderosas e ressignificantes para mim, a aprender a se conectar melhor com o seu Criador ou com a sua fonte de energia para se conhecer melhor. E a partir daí, você saber quem você é para ter o que você quiser. Se você é e se você se respeita com quem você é, o ter vai ser só uma consequência natural da sua vida. Você não precisa sofrer para conquistar o que você deseja. Não precisa ser um sofrimento, né? Não precisa. Eu amei isso aí. Saber quem você é para ter ter o que quiser. É isso mesmo. Essa é uma chave, né? Agora vamos fazer um quiz pra gente finalizar o nosso programa? Vamos lá, vamos de quiz hoje. Faz tempo que a gente não faz quiz aqui medo, no Papo Saudável. Depois de tudo que você passou, minha amiga. Pode tem uma coisa que você não precisa mais. É medo, né? É verdade. Vai que é sua, né? Um hobby. Viajar. Doença. Renascimento. Cor favorita. Branco. Saúde. Vida. Minha melhor viagem foi... Índia. Propósito. Ser quem eu nasci para ser. Comi e não gostei. Jiló. Ter dinheiro é... Realizar sonhos. Eu pretendo ser... Filha amada de Deus, esposa fiel e dedicada, e mãe de um filho de 4 patas, e mães de muitas pessoas que irão ler este livro e poder ser uma pessoa, uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus na vida delas. É isso aí. Sabe, Karine, aqui no Papo Saudável, a gente fala uma coisa que entra muito em conexão com o que você disse aqui no programa pra gente. Aqui nós entrevistamos pessoas comuns com histórias extraordinárias, que tem que passar essas histórias para quem está em casa e não acredita em si, que tem baixa autoestima, que não imagina que possa ser feliz, que a vida pode ser mais, né? Que a gente pode querer mais a vida. Então esse é o intuito, essa é a missão, esse é o propósito do Papo Saudável, mostrar para as pessoas que estão em casa, pessoas como ela, que tem histórias extraordinárias como ela tem, mas que ela ainda não conseguiu enxergar o quanto é extraordinário, o quanto todos nós somos extraordinários como ser humano. Então, assim, você enriqueceu muito o nosso Papo Saudável. Foi um prazer ter você aqui, minha amiga. Tinha que ser dessa vez, né? Sim, porque, vou te falar, viu? É verdade. Tudo acontece na hora certa. Do jeito certíssimo, né? É verdade. E eu tenho certeza que ela vai se motivar muitas mulheres nesse outubro dedicado à mulher, dedicado ao rosa, viu? Eu tenho certeza que não só quem lê o seu livro, mas quem te ouvir, quem ouvir a sua palavra, sabe, vai se sentir também enriquecida com o que você tem a dizer. Muito obrigada. Olha, minha amiga, eu fico até emocionada de ouvir você falar, porque neste livro, foi como eu descobri de ser instrumento de Deus. Primeiro que eu nunca imaginei ser escritora, eu acho que eu fui levada por um sentimento muito maior que eu nem imaginava que eu tinha. E eu acredito muito, mesmo sem ter sido escritora, sem aprender, ter a didática, que tem muita coisa aí dentro que vai ajudar muita gente. Porque não fui eu que escrevi, eu fui só um instrumento. E eu fico muito feliz de poder conhecer você. Não imagina como você está sendo um instrumento de Deus neste exato momento na minha vida. Que linda! Não, vem cá, deixa eu te dar um beijo. Oh, Deus, obrigada por me falar isso, viu? Obrigada mesmo. Mas é um momento muito rico, um momento muito transformador. Eu tenho uma pessoa muito querida que está atravessando
um tratamento difícil de câncer, e ver essa sua superação, esse alto astral, essa sua disposição, e que vale a pena, que Vai dar certo. vai dar certo, Que tem coisas boas que demais tem muita vindo coisa por aí. boa. É. Isso é um presente de Deus, realmente. Amém. Obrigado. Obrigada obrigada mesmo. Não preciso dizer mais nada, né, gente? Só assistam ao Papo Saudável. Estejam com a gente sempre, porque esse é o nosso propósito, viu? Até o nosso próximo programa. Fiquem com Obrigada, Deus. gente. Um beijo para vocês.